Bom dia a todos. De certa forma, já fiz minha apresentação, né, como representante do escritório da doutora Eliana Neves. Eu vou apresentar da mesma forma que fiz a outra palestra à noite. Eu sou Ricardo Macedo, marido da doutora Helena, mais conhecido como marido da doutora Helena aqui em Braga, mas vou falar um pouquinho do Ricardo, como profissional, e do Ricardo como esportista, para chegar na ideia da nossa palestra, que é fazer um link do esporte que eu pratiquei, um dos esportes que eu pratiquei, com a questão do empreendedorismo, do empresário, etc., e para a vida também. São pontos que a gente pode trabalhar todo dia, seja na área empresarial, seja empreendendo, e no dia a dia também, como pessoa. Então, eu estudei a vida inteira na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, numa escola só, e me formei com 17 anos, entrei na universidade, Cândido Mendes, e me formei em 98, e é um prazer imenso estar aqui com meu colega de turma, que se formou comigo, por ironia dos destinos. Depois nos encontramos na Estácio de Sá, em 2004, Você começou em 2004 também, né? Por ironia do destino, depois da formatura, em 2004, começamos a dar aula toda sexta-feira à noite em Niterói, na Estácio. E a vida tem essas coincidências, e estamos aqui hoje morando juntos na mesma cidade. É um prazer imenso e uma felicidade muito grande você estar aqui comigo. É professor também de Direito Constitucional, fala bem pra caramba também, mas hoje é o mestre, nosso mestre. Então, é um prazer imenso ter você aqui assistindo a nossa palestra. E me formei em Direito em 98, comecei a exercer a advocacia, e em 2003 comecei a lecionar na Universidade da cidade. Depois veio o FRJ, Estácio, UF e quase todos os cursos preparatórios para concurso público no Rio de Janeiro. Então, isso me deu essa bagagem de não ficar muito nervoso com o microfone, apesar de já estar 6 anos longe das salas de aula. Quando vim para Braga, ainda continuei dando aula online, na pós da Estácio, e depois não teve como, não voltei mais para o Brasil, então tive que me contentar agora aqui com as palestras, adoro, tenho esse prazer, foram 15 anos aí de docência. Então, essa é a minha história. Hoje eu sou funcionário da doutora Helena, em casa e no escritório. Então, com o maior prazer e o maior orgulho, são as melhores profissões que eu posso ter. E na questão esportista, desde os 5 anos já fui atleta de performance, de ponta. 5 anos de idade, já viajava o Brasil todo competindo de bicicross, de BMX. 5, 6, 7, 8 anos fui campeão brasileiro, carioca, etc. E aí picou aquele veneninho do esporte, da adrenalina, etc. E daí não parei mais. Pratiquei tênis, pratiquei judô com o nosso amigo Flávio Canto, derrubei muito ele no início. Pratiquei tênis desde pequeno, ainda pratico aqui em Braga, tênis. A doutora Helena começou agora no pádel, então é um esporte aí que está crescendo. E depois do tênis fui para o futebol, cheguei a jogar um pouco no Fluminense, eu queria no Flamengo, mas eles não me quiseram, então fui para o Fluminense. E com 17 anos tive que entrar na faculdade, tive lesão e tal, e aí larguei o futebol. Então fiquei nesse ato aí de uns 5, 10 anos praticando como amador, bicicleta, tênis, etc. E com 30 anos descobri o esporte corrida de aventura, a partir da minha irmã. Minha irmã falou: Ricardo, quando descobrir isso aqui, vai ficar louco. Ela tinha um grande amigo, não sei se você conhece, de Niterói, chamado Dave McKnight, que tem a canoa havaiana. Começou a praticar corrida de aventura com ele e falou: quando o Ricardo descobrir isso aqui, não vai prestar. E não deu outra. Com 30 anos, fiz a minha primeira corrida de aventura com a minha irmã e ficou. Ali me apaixonei e pratiquei até vir para Braga. Dos 30 aos 40 anos foi o esporte que eu pratiquei e que tive ali N experiências que eu quero trazer um pouquinho delas aqui para compartilhar com vocês. E maçante para quem já ouviu, vocês, mas vou compartilhar com outras pessoas. Então, a corrida de aventura
é um esporte novo, tem cerca de 20 anos, 25 anos, né? E eu participei no Rio de Janeiro da criação a CARD, né? Associação de Corrida de Aventura do Estado do Rio de Janeiro, e também contribuir para a formação da Confederação Brasileira de Corrida de Aventura, que é a CBCA, que meus amigos que estão lá, que eram na minha equipe, estão tocando agora esse circuito brasileiro que faz parte de pontos também para o Mundial. Então, quer dizer, participei efetivamente no início desse esporte no Brasil. Eu quero, assim, antes de começar a pontuar algumas coisas interessantes, eu acho que é importante... ele vai? Clica aqui. A setinha para cima, né? Foi. É para baixo, esquerda? Então eu apertei errado. Vou botar um vídeo para vocês entenderem um pouquinho do esporte. Determinação. Força de vontade. Trabalho em equipe. Planejamento. Garra. Desafios. Superação de limites. Homens e mulheres unidos em torno de um mesmo objetivo, em constante contato com a natureza, descobrindo qual é o verdadeiro limite humano. Estas são as corridas de aventura. Durante dias ininterruptos, estes atletas atravessam os mais selvagens locais, praticando diversas modalidades esportivas. Trekking nos mais variados tipos de terreno. Mountain bike. Rafting. Canoagem em rios com corredeiras. Técnicas verticais em cavernas profundas ou em altas montanhas. Travessias por mares em caiaques ou embarcações regionais. E orientação. Todos devem estar sempre juntos. A desistência de um integrante significa a desclassificação de toda a equipe. As incertezas são constantes. E a capacidade de se planejar e criar novas soluções pode ser fundamental para alcançar o êxito. Nestes verdadeiros caminhos humanos, a força física será fundamental, assim como a boa preparação técnica e psicológica de cada integrante da equipe. Em algumas situações, a vida de cada um é confiada ao seu parceiro. A sinergia e o relacionamento solidário entre os integrantes será responsável por transformá-los em uma verdadeira equipe. A força conjunta dos esforços individuais é muito maior que sua simples soma e leva a resultados surpreendentes. As sensações e emoções proporcionadas por este contato íntimo com as forças da vida e da natureza fazem parte da recompensa. Conhecer como nossa mente e nosso corpo reagem a condições inimagináveis e quais as nossas possibilidades diante das condições que a natureza impõe é uma experiência indescritível. É uma mistura de surpresa, espanto e euforia diante de limites e obstáculos que pareciam intransponíveis, mas que vão sendo superados. São momentos ímpares, proporcionados por um esporte único em sua capacidade de nos levar a extremos e nos fazer, assim, sentir um pouco da essência da vida. Nas corridas de aventura, fazemos contato com o que é realmente essencial. Elas têm o potencial de nos fazer mudar para melhor. Se aproveitarmos o que estas experiências nos oferecem, damos alguns passos na direção do que realmente importa. Eu falei na outra palestra, eu me emociono. Eu já vi esse vídeo umas 10 vezes e é incrível porque cada cena que eu vou vendo ali vai me vindo a memória de coisas que eu participei, eu fico arrepiado e realmente é um aprendizado muito grande
né? Eu acho que todo mundo tinha que passar, não por isso necessariamente, né? Mas por um esporte de alto rendimento, uma questão que te levasse ao extremo. E essa experiência de te levar ao extremo, né? Essa condição extrema, te leva a conclusões e a pensamentos que te muda completamente, para sempre. Né? A gente vê ali, termina uma prova dessa, depois de 5 dias, você tudo, 5 quilos a menos, tudo estrupiado, tudo ferrado, pensando assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim fazer isso aqui? Aí passa alguns minutos, você já fala, quando é que é a próxima? Aí você, como que esse maluco quer fazer outra? Por quê? Porque aquela descarga de adrenalina, aquelas experiências que você viveu, te fazem a falar assim, eu quero isso de novo, eu quero ter outro aprendizado. E afirmo aos senhores, eu já fiz mais de 20 corridas, 8 de longa duração, de 5, 6 dias, e cada corrida é diferente da outra, até a curta, até a pequena, de quilômetros só, é curta, pequena, também te dá um aprendizado. Em todas eu aprendi alguma coisa. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, algumas coisas que eu aprendi e que ali que serve para a nossa vida. Eu acho que o vídeo falou, né, ali já várias palavras, né, planejamento, né, estratégia, né, você confiar a sua vida ao outro, né, esse sentimento de equipe, né, a questão da liderança é muito forte. É isso que eu quero trazer para vocês. Então, vamos lá, alguns pontos. Eu procurei tirar alguns pontos que a gente pode fazer um link aqui com a questão da vida e da empresa. Trabalho em equipe. O próprio vídeo falou, somos 4. Também pode ser dupla, mas a grande maioria somos 4 e sempre alguém do sexo oposto. E, pais, meus senhores, as mulheres são muito fortes. Tinha equipes, inclusive, de 3 mulheres e 1 homem. Então, a mulher, apesar da questão física parecer que não é tão forte, mas depois de 3, 4, 5 dias, o psicológico, né, ele faz muita força. Então, trabalho em equipe não só no aspecto da questão, não importa do sexo, né, mas também da questão de um cuidar do outro. Né? E logo depois da palestra aqui, eu recebi um vídeo numa etapa do Mundial de Corrida de Aventura, acho que até mandei para você no nosso grupo, uma equipe atravessando o Rio, como eles, todos de braço dado, porque se fosse um sozinho, a correnteza levava. Então, aquilo ali eu vivenciei várias vezes e é a pura verdade. Você tem que, às vezes, dar a mão e ir junto. Isso aí ficou um aprendizado já. Não pode desistir um. Se um da equipe desistir, dormiu, passou mal, não quer continuar, os 4 têm que parar. Então, isso é trabalho em equipe. É você estar cuidando. Foi a primeira vez que eu ia sair para uma pernada de trekking, por exemplo, é um consultando a mochila do outro. Você colocou isso ali, você colocou isso aqui, está tudo completo, está tudo certo, vamos todo mundo, vamos. Então, o trabalho em equipe. Lembrei até aqui uma das histórias, correndo com a minha irmã no Rio Grande do Norte, eu não tomo café, mas aí tomei. O Ricardo está dormindo, estava andando dormindo de noite, café para ele, tomei café. Eu refeito o contrário. Deu café, eu parei. Dormi. E eles acharam que tinha dado café e foram embora. O Ricardo vai vir. Aí foi minha irmã e os outros 2 atletas. Foi embora. Eu fiquei uns 30 minutos para trás. Dormi em pé. Nunca tinha acontecido isso. Ou seja, o café não teve o efeito esperado em mim. E eu ainda dormi em pé. Nunca vi isso. Eu botei o bastão aqui e dormi. Fiquei lá 30 minutos dormindo em pé. E eles tiveram que vir me resgatar. Porque minha irmã estava cheia de bolha e só conseguia andar rápido. Eu não conseguia andar devagar. Então, ali eu aprendi o café para mim. Não fez o efeito que eu esperava. Né? E depois tem umas outras explicações em relação a isso. Então, trabalho em equipe é importantíssimo, é um cuidando do outro, um atrás do outro, um vendo se o equipamento está correto. Porque se chegar lá num trecho e o equipamento está errado, todos perdem, não é só um. Então, não adianta botar a culpa no outro. Né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Aqui não adianta. Porque se um falhar, todos falharam. Né? Então, é sempre um cuidando do outro e um outro aprendizado, um cuidando fisicamente do outro. Como é que está seu pé? Como é que está seu pé? Você está bem? Está passando mal? Vamos cuidar, vamos parar. Vamos segurar um pouquinho para a gente poder continuar, porque a gente tem mais 5 dias na frente. Então, essa era uma dificuldade muito grande, porque eu, por exemplo, era muito fraco no início. No início, todo mundo me carregava, eu não aguentava.
Mas no terceiro, quarto dia, que eu estava todo mundo equipeado, era a minha força mental que fazia a equipe continuar. Então, todo mundo tinha que me conhecer. No começo, todo mundo me dava tapa na cara, me carregava, me rebocava, puxava, porque sabia que no final, quem ia estar carregando a mochila, a bicicleta, ia ser eu. Então, isso é o trabalho em equipe. Conhecer cada um. Saber o que cada um é bom e ruim. Lembra do exemplo do marceneiro? Que usa o serrote para serrar, o martelo para martelar? Então, eu tenho que pegar o que o Ricardo tinha de bom, o que o outro tinha de bom e fazer o trabalho em equipe. E isso aí vem a questão da liderança. Um bom líder não é o mais forte. Né? Apesar de na minha equipe o líder é o capitão que está fortão, mas ele também sabia o quê? O que o cara tinha de bom, o que a Carla tinha de bom, o que o outro tinha de bom, e saber o quê? Conciliar essas coisas e usar isso em prol da equipe. Então, é muito difícil. Né? Você tem que fazer isso. Não, mas eu não sei fazer. Mas você tem que fazer. Não, mas eu não sei fazer. Então faz o outro. Faz esse aqui melhor, faz outro melhor. Então você trabalhar a qualidade, a aptidão de cada um. Então, está intimamente ligado trabalhar em equipe com liderança, saber ser líder e motivar. Motivar principalmente na hora do desespero. Gente, é desesperador, você está sem oxigênio, você está com sono, a privação do sono é a pior parte da corrida de aventura. A gente só dorme depois de 48 horas de prova. As primeiras 48 horas, as primeiras 2 noites, é acordado. E aí você já começa a ficar o quê? Ver coisa, alucinado, né? Então, tem que chegar alguém, vamos embora, você vai conseguir, né? Você consegue, você vai... Né? Eu citei na outra palete o exemplo em Tocantins, né? No deserto do Jalapão, que eu desisti 5 vezes da prova, antes dela acabar. 5 vezes eu desisti, e uma das nossas desistências, eu tive um grande aprendizado, que divido aqui com vocês. Chegou uma pessoa experiente de outra equipe, chegou para a gente, sacudiu a gente e falou assim, olha só, não toma nenhuma decisão agora. Está exausto, está sem dormir, está sem comer. Faz o seguinte, come. A gente comeu aquele estrogonofe liofilizado, você bota uma aguinha, né? Comi aquilo, dorme. Deitei em cima de um caiaque, dormi 1 hora, e aí eu e meu amigo acordamos, olhamos um para o outro, pegamos o caiaque, botamos nas costas e fomos descer. Mas já tínhamos desistido, já tínhamos chorado, já tínhamos chamado mamãe, feito tudo. E ali foi um dos maiores aprendizados da corrida de aventura. Nunca tome uma decisão exausto, cansado, estressado, brigando, que provavelmente não será a melhor. Então para, respira, dorme, come, oxigena o cérebro, descansa. Com certeza ali vai dar uma clareada na sua mente que você não faz ideia. E eu, praticamente, todas as coisas que eu fiz, eu desisti. Acho que todas. Chega uma hora que você fala, o que eu estou fazendo aqui? Né? Segunda-feira eu tenho que voltar a trabalhar. Né? O que eu estou fazendo aqui com o pé todo quebrado, todo machucado? Correndo atrás aqui de quem? Estou correndo atrás de quem? Estou gastando dinheiro. Não vou ganhar nada porque o objetivo era chegar. O objetivo principal da corrida de aventura não é ganhar, é chegar. A média é metade das equipes terminam a prova. Por isso que existe a questão dos cortes. Então, largou, né, nos primeiros 2 dias, se você não chegar naquele ponto, naquela determinada hora, você já é cortado, aí não faz 2, 3 modalidades, aí tem o pessoal sem corte, o pessoal com corte, com 2 cortes. Todo mundo chegar. Mas tem gente que chega com 3 dias e é o último colocado. Tem gente que chega com 5 e é o primeiro. Por quê? Não passou naqueles cortes. Então, tudo isso aí também é o quê? Estratégia. Estratégia de prova. Se eu sei que eu não vou conseguir cumprir aquilo ali, porque eu não sou uma equipe de ponta, eu já vou contando com ele. Aquele corte. Vamos trabalhar para tomar aquele corte. Eu não fazer essa modalidade. Isso é estratégia. Então, tá aqui alguns dos pontos aí de experiência. Misturou tudo. Planejamento, estratégia e metas. Nosso querido Andrei falou hoje de meta. Né? A meta Smart, meta... posso dizer que na corrida de aventura a gente tem uma meta larga, né? Uma meta grande, com a principal, que qual é? Chegar. Essa é a meta. Se eu vou chegar no terceiro dia, no quarto, no quinto e em último, não. A minha meta principal na corrida de aventura é chegar.
Ponto. Só que aí a gente vai trabalhando o quê? Que é o que falou no vídeo, com metas curtas. E essas metas curtas é que te permite ir progredindo. Então, por exemplo, a gente vai sair para um trekking de 50 quilômetros. O que a gente vai ter? Uma montanha no meio. Vamos fazer esse trekking à noite, então vamos trazer metas curtas. Qual é essa meta? A gente vai fazer esse trekking em 18 horas. Em 18 horas, o que eu tenho que levar? 5 barras de cereal, 4 de gel, não sei o que, água, 3 litros, mas tem rio, então no rio a gente... Perdeu 20 minutos? Gente, mas eu nunca consigo nem chegar, né? É um problema sério, você sabe disso. Eu falei da outra, extrapolei, falei, vou falar mais rápido, mas não tem jeito. Bom, o que eu estava falando? Metas. Então, metas curtas. Então, a gente traçava meta. Por exemplo, no Jalapão, eu tracei uma meta de fazer aquele trek em 18 horas, a gente fez em 30. O que aconteceu? Quase morri. Fiquei 14 horas à base de paçoca. Aí eu descobri que a paçoca salva uma vida. E salvou a minha. Então, não saio para uma corrida de aventura nem para um trekking longo sem paçoca. Paçoca, jujuba, você não faz ideia do que isso salva uma vida. Pacote de azeitona, e sódio pra caramba, né? No raft, no Jalapão, pacote de azeitona fez assim, que eu voltei à vida também. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Deixa eu acelerar aqui, Jesus Cristo. Administração de crises é uma palavra que está na moda. Crises, do ciclismo, eles usam muito sofrimento, administração de sofrimento. Isso, para mim, é uma identidade muito grande. Senhores, quando você começa a fazer um esporte de alto rendimento, a dor vai chegar rápido. Não demora muito. O corredor de 100 metros, nos 10 segundos, ele sente muita dor. Então, quem hoje está evoluindo muito como atleta é aquele que administra o sofrimento, a crise, a dor. O seu negócio vai ter problema? Vai. Com certeza. Aquele negócio que é lindo, 20 anos lindo. Não, ele vai ter um problema, vai ter uma dificuldade, vai ter uma dívida, vai ter um imprevisto. E aí você tem que saber o quê? Administrar aquilo. Mais uma vez, respira, pensa, calma e administra aquilo, porque vai acontecer. Então, são coisas certas que vão acontecer. E a superação de limites, esses 60%, eu botei por quê? Aquilo que eu falei de come, dorme, descansa, é tudo. Mas, quando você estiver naquele ponto de desespero, na sua vida, no esporte, em qualquer coisa, tenha certeza de que você ainda pode mais. Você ainda tem mais capacidade. Quando você fala, vou desistir, não aguento mais, isso aí já é até comprovado. Você ainda consegue, em média, mais 30%. Seu cérebro ele vai te sabotar. Ele vai dizer, você não quer, você não consegue. Você está com dor. Você já tentou de tudo. Ele vai te sabotar. Então, o que você tem que fazer? Calma, respira. Você ainda tem aquele pouquinho, aquela reserva que pode fazer aquela diferença. Resiliência, né? Persistência. Continuar. Seguir. Menos ter a certeza que você não vai conseguir. Mas continua. Né? Eu cito o exemplo sempre da minha irmã, que eu consegui fazer um trecho de 20 quilômetros de mountain bike com ela, dormindo. Segurando no guidão dela, ela pedalou dormindo. Isso aí ninguém me falou. Eu que empurrei. Né? Então, empurrando a bicicleta, e ela pedalou dormindo. E aí a gente falou assim, não, isso vai minha mãe que não saiba disso, né? Mas foi uma adrenalina muito grande e você tem que o quê? Continuar. Persistir. Resiliente. Atitudes que geram resultados. O que eu estava falando de trabalhar a aptidão e a habilidade de cada um. Né? Isso aí acho que foi um dos maiores aprendizados. Você tirar o que cada um tem de bom, cada um pode te acrescentar e formar a equipe. Eu acho que eu não vou botar esse vídeo porque não vai dar tempo, né? Tem mais 1 minuto, né? Dos 5, né? Bom, esse vídeo ele é de 3 minutos. Ele fala dessa prova que eu fiz na Bahia, de corrida de aventura. Essa foi a minha equipe, minha irmã, né, o Diogo e o Glauco. Esses dois eram apoios. Né? É como hoje a maior corrida de aventura das Américas. Tive o prazer de participar de 5 delas de 600 quilômetros.
né? Então, é uma experiência gigante. Nossa equipe era Go Forward, né? Aqui, eu sempre cito a questão do pé, né? Do pé que fica destruído, se as minhas duas não nascem mais até hoje, esses aprendizados maravilhosos, né? Aí eu já pensava em desistir, já era o terceiro dia, mas a gente tem que o quê? Continuar, persistir. Nesse dia aí, a enfermeira falou, seu pé é o pior que passou aqui até agora. Você vai continuar? Pô, bota aí um iodo, um negócio, uma atadura, é de botar a sapatilha chorando, né? E continuar para mais 120 quilômetros, né? De bicicleta, para depois fazer outro trek, para depois fazer... Então, metas curtas. Sobrevive um dia. Pensa nessa meta desse, porque se você pensar no todo, desesperador. Você desiste na hora. Bom, não sei se tem mais alguns slides, nem lembro. É isso aí, agradecer. Aí umas fotos que eu coloquei das etapas que eu fiz em São Paulo, em Brasília, no interior de Minas, Rio Grande do Norte. Aqui jogando tênis em Braga. Sou campeão de Braga também de tênis. Amador, né? Cheio de dor. Né? Não sou amador, cheio de dor. Sou campeão da região norte. Espero esse ano ir para a final, representando o Braga lá em Lisboa, o torneio dos veteranos acima de 45 anos. Gente, foi um prazer, desculpa a correria de novo, e desculpa aí ser maçante para quem já assistiu essa palestra, mas a gente pode, de repente, se organizar para fazer mais tempo, um outro assunto, um outro momento, e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu estava uma pergunta, né? Eu não falei dele, caminhada de aventura aí. Já